Olá, turminha do sétimo, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos na nossa aula 9, dando continuidade aos nossos assuntos de álgebra, tá? E o nosso próximo assunto, então, é entender o que são equações algébricas, tá certo? A gente vai partir do princípio que nós já conhecemos o que é a linguagem matemática, tá? Então a gente precisa saber o que é a linguagem matemática para a gente entender o que é equação. Equação nada mais é que você traduzir uma informação, uma mensagem da nossa língua materna, né? Por exemplo, a nossa língua portuguesa, na linguagem matemática, que é a linguagem algébrica. Uma coisa que caracteriza as equações, que nós já sabemos, é o sinal de igual, a igualdade. Porque antes de nós termos a igualdade, nós tínhamos então uma expressão algébrica. A expressão algébrica é aquela sentença que não tem um resultado, não tem uma igualdade, não tem uma definição. Então, sendo assim, qualquer situação escrita como uma expressão algébrica, nós teríamos então a variável, ou seja, aquele valor que você está designando para aquilo que você desconhece, né? Que você colocou para caracterizar um valor numérico, aquilo pode assumir qualquer valor. Já na equação, não. Já na equação ele tem um valor definido, porque tem que dar uma igualdade, tem que gerar uma verdade, que nós chamamos em matemática. Então aí, aquela letra que você designou passa a ter o nome de incógnita. Então são coisas, são termos aí que nós vamos estar estudando e analisando em cada uma das situações, ok? Vamos começar com essa sentença aqui, que nada mais é que uma mini situação problema, né? Então aqui está, um número adicionado a 5 resulta em 8, ok? Um número adicionado a 5 resulta em 8. Então nós vamos traduzir essa informação para a linguagem matemática, ok? Então a gente pode chamar esse número de x, tá certo? Então ficaríamos assim com essa equação. Um número x adicionado a 5 resulta igual a 8. Notem o passo a passo da situação. Um número qualquer, que eu não sei quem é esse número, em princípio, adicionado então à operação a 5, a palavra 5 se torna o número 5, resulta, aqui que está o detalhe, o resulta significa vale, é igual, então é igual a 8, ao valor 8, numericamente. Muito bem, então agora você tem essa situação onde que o primeiro membro, nós chamamos isso de uma igualdade, então aqui é chamado de primeiro membro e segundo membro da equação. Então está aqui a tradução dessa situação na linguagem matemática, que no caso então agora é uma equação algébrica, tá? Nós chamamos isso de equação do primeiro grau, mais adiante a gente vai falar disso, porque a incógnita tem um expoente 1, tá certo? Então, o que isso significa em termos técnicos? Significa que essa equação vai ter apenas uma única solução, que vai tornar verdadeira essa sentença. Uma única solução. E essa solução tem um nome técnico chamado de raiz da equação. Ok? Então aqui, dedutivamente, a gente pode ver que número adicionado a 5 resulta em 8. Esse número só pode ser o 3. Ok? Então aqui a gente já pode dizer que o número é 3, facilmente. E a gente vai ter uma verdade. Então a gente vai ter o 3 como resposta, tá certo? Adicionado a 5, resulta em 8. Então, verdade que essa junção de 3 mais 5 dá 8, igual a 8, é uma verdade. A maneira pela qual nós vamos resolver as equações chama-se processo algébrico ou processo operacional, que é pelas operações inversas. E você tem um objetivo. O objetivo para se resolver, ou como se resolve qualquer equação, é você isolando a incógnita, ou seja, deixando ela sozinha, seja ela estando no primeiro membro ou no segundo membro. Então nós vamos repetir a situação, x mais 5 igual a 8, e eu vou colocar esse espacinho aqui intencionalmente para a gente entender. Então vamos lá, se eu tenho que encontrar o valor de um x, do valor x, eu tenho que tirar tudo aquilo que está junto com x, ou seja, eu tenho que isolá-lo. Isolar é deixar sozinho. Como só tem x no primeiro membro, o que está atrapalhando ele é o 5.
Então, para eu tirar esse 5 daí, eu vou utilizar a operação inversa, ou seja, aonde estou adicionando 5, eu vou tirar 5. Como nós vamos ver a seguir que isso trata-se de um equilíbrio, tá certo? Então, tudo que eu faço de um lado da balança, né, vamos chamar assim, me obriga a fazer do outro lado. Então, eu tiro 5 do outro lado também para equilibrar. Ao executar esse passo, ou seja, x, 5 menos 5, tchau, foi embora, resultou em 8 menos 5, deu 3. Então está aqui o resultado, x vale 3, como eu dedutivamente já sabia por aqui. Muito bem, sendo assim então, agora vamos ter uma outra visão dessa situação, ou seja, a tradução disso daqui para a linguagem figurada, que a gente chama aqui, para uma demonstração um pouco mais visual, assim, palpável, para que vocês façam essa comparação entre a linguagem algébrica e a linguagem figurada. Então, eu coloquei isso como uma situação concreta, que é a situação do peso que existe entre os dois pratos de uma balança, que em princípio encontra-se em equilíbrio. Ou seja, aqui está o ponteirinho indicando que ele está no centro, os dois pratos estão em equilíbrio. O que isso significa? Que o peso que está nesse primeiro prato pesa a mesma coisa que o peso que está nesse segundo prato. Ok? Então esse é o princípio de conhecimento e entendimento. Então o que nós temos aqui é comparado com o que tem aqui pela condição do seu peso. Muito bem. Notem que aqui a condição aqui é saber quanto pesa o bloco X, que eu chamei de bloco X aqui, né? Supondo que isso fosse uma figura tridimensional, é um blocozinho. E aqui tem umas bolas, né? Umas esferas aqui. Todas elas são idênticas, iguais, tá certo? Então, como que eu vou fazer isso? Bom, se você estivesse numa situação concreta, para você manter sempre em equilíbrio, tudo que você faz de um lado da balança, você faz do outro. Então imagina que se você tirar uma bolinha daqui, vai ter um desequilíbrio. Então, para continuar em equilíbrio, que é essa a ideia, você vai fazer isso do outro lado também. Então eu tirei uma bolinha aqui. Então agora continua em equilíbrio pelo princípio da pesagem. Ok? Então vamos lá. Se eu tenho que deixar o bloco sozinho aqui, eu vou tirar todas as bolinhas que estão aqui. E eu verifico que a quantidade que eu tirar aqui, eu também tenho que tirar aqui. Sobraram quantas bolinhas aqui? 4 bolinhas? Então eu vou tirar esses 4 pezinhos aqui, ok? E quando eu tirar os 4 pezinhos aqui, com certeza eu vou ter que tirar do outro lado para estabelecer o princípio de equilíbrio. Então vou tirar as outras 4 bolinhas daqui. Então tirei as 2 de cima e 2 de baixo. Muito bem, agora eu tenho a resposta. O único bloco que tem aqui, que era a minha condição de pesagem, é saber quanto pesava o bloco X em bolinha. E agora eu já sei, o bloco X pesa 3 bolinhas. Entenderam, turminha? Então é o resultado dessa situação. Então aqui está completo o aparato aí para a gente começar a compreender esse novo universo de trabalho. Então aqui a gente completa aqui dizendo que a raiz da equação, ou a solução, né? A solução, aquilo que torna verdadeira, a solução da equação, né? Que isso daqui tem um nome, é raiz. Então a raiz da equação, a solução, é o valor 3, que a gente dedutivamente fizemos pelo processo algébrico correto, que é pela operação inversa, e tivemos a visão aí concreta dessa situação através da pesagem da balança de pratos. Vamos ver esse outro exemplo aqui. O dobro de um número vale 4. Então está aqui, o dobro de um número vale 4. Nós temos aqui a balança já estabelecida. De um lado eu tenho 2 pezinhos iguais e eu quero saber quanto pesa cada um desses blocos aqui, sabendo que os dois juntos de um lado equilibra com 4 esferas do outro. Então, o dobro de um número vale 4. Vamos escrever essa situação algebricamente. O dobro de um número, 2 vezes esse número, vamos chamar de n, né? Pode ser n, pode ser x, pode ser y. O dobro de um número vale, então a palavra vale, resulta, é a igualdade. Exatamente isso que caracteriza, então, ser uma equação. Então, o dobro de um número vale 4. Muito bem, nós sabemos que aqui,
Dedutivamente, mais uma vez, é importante você conseguir ler, fazer a leitura disso para que você não sofra com isso, ache que isso é difícil. Então nós vamos fazer a leitura do que é mentalmente essa igualdade. Então, se você tem um número que dobrando ele dá 4, ora, esse número só pode ser 2, porque 2 vezes 2 daria 4. E não tem nenhum outro. Então, no lugar do n, o valor numérico, então aqui o n não é uma variável, ou seja, ele não vai variar de acordo com qualquer valor. Não, ele tem um valor fixo definido porque você agora não tem uma expressão algébrica, e sim uma equação algébrica. Ou seja, você tem aquilo que caracteriza a equação, que é o sinal do igual. Então, sendo o igual aqui a 4, eu precisaria saber quem é o número que multiplicado por 2, ou seja, o dobro desse número daria 4. E só existe um número, por isso que essas expressões algébricas são chamadas expressões do primeiro grau, porque a solução dessa equação, ou a raiz da equação, será apenas um valor nessa incógnita. Então nós chamamos de incógnita. Incógnito aquilo que não é conhecido e que agora nós trazemos à luz do conhecimento através da solução. Então aqui agora, cabe a nós aqui fazermos a ideia da resolução, a mesma resolução que a gente aplicou aqui, a gente vai aplicar aqui nessa situação de operação inversa. Então vou repetir: 2 vezes n igual a 4, e aqui é a operação inversa. Aquela ideia, eu preciso do valor de um n, eu tenho 2 n's, então eu tenho que deixar o n sozinho. Muito bem, notem que aqui eu tenho o dobro de n. Qual é a operação inversa de vezes 2? É a metade, ou seja, dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu vou ter o valor de um n. Como é o princípio do equilíbrio, o que eu faço no primeiro membro, ou seja, de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro para equilibrar. Então divido os dois lados por 2. Assim como aqui, para equilibrar, eu tirei 5 de um lado, tirei 5 do outro, ok? Ao fazer essa conta aqui, nós temos essa condição. 2 dividido por 2, simplificando, deu 1. Ou seja, 1n. E 4 dividido por 2 é uma conta, é uma fração aparente, o de cima é o dobro do de baixo, fazendo a divisão dá 2. Então, nós temos que o n vale 2. n é igual a 2. Ou seja, a raiz, a solução aqui é 2. Notem que aqui, a exemplo daqui, aqui eu tinha bolinhas e aqui eu tinha bolinhas. Aqui eu tenho bolinha e tenho os quadrados. Eu não posso tirar, porque eu só posso tirar aquilo que é igual, né? Se eu tivesse bloco aqui, eu tiraria bloco. Como eu tenho bloco e bolinha, não dá para tirar os dois. Mas então eu vou fazer uma interpretação, ou seja, cada bloco desse, a gente pode saber que a distribuição desse lado de peso está equivalente ao peso do outro lado, ou seja, cada bloco desse a gente pode intuir que pesa 2 bolinhas. Então nós temos 2 bolinhas aqui, equilibrando com cada um. É a mesma coisa que eu substituísse, então aqui desse lado, eu substituísse cada bolinha por um bloco X. Então agora eu sei que X vale 2. Você viu que legal? Então aqui eu posso substituir e tenho o mesmo equilíbrio, tanto em bolinha quanto em bloco. Ok, turma? Vamos dar uma pausa agora para eu entrar com outros exemplos, tá bom? Dá um minutinho que a gente já volta já. Muito bem, turminha, retornando aqui, nós temos outra sentença aqui para a gente dar conta, tá bom? O triplo de um número mais 2 é igual ao dobro deste número mais 3. Eu já escrevi a situação caracterizada aqui pela ilustração das balanças. Então, o triplo de um número mais 2 é o que ressalta o primeiro membro. Então, a gente pode separar isso daqui com uma igualdade bem aqui, ó, tá certo? Então, de um lado, nós vamos escrever isso, o triplo de um número mais 2. O triplo de um número adicionado a 2. É esse prato da balança que está sendo caracterizado, essa expressão algébrica que você lê aqui como sentença, né? É igual, então o equilíbrio é igual ao outro prato da balança chamado de segundo membro da equação. Ao dobro desse número, ao dobro desse mesmo número que a gente procura, 2x, ou 2 vezes x, aqui tem um pinguinho, né? Adicionado mais 3, adicionado a 3. Muito bem. Então agora nós temos que resolver esta equação.
Vocês viram que ela é um pouquinho diferente agora, um pouquinho avançada, porque agora você tem x dos dois lados da balança e bolinha dos dois lados da balança. Muito bem, vamos tentar fazer pela balança para vocês compreenderem. Então vocês sabem que eu procuro o valor de quem? Do bloco X. Quanto pesa cada um bloco X? É essa a ideia. Quanto vale o peso de um bloco X? Então, o que eu tirar de um lado da balança, eu tiro do outro lado da balança. Por exemplo, se eu tirar esse bloco X aqui, eu tenho que tirar um equivalente do outro lado. Então, eu vou tirar um bloco X aqui, ok? E aí eu continuo com essa ideia de equilíbrio, tá? Se eu tirar uma bolinha aqui, vermelha, então eu tenho que tirar uma bolinha aqui vermelha. Estão vendo? O que eu faço de um lado, me obriga a fazer do outro. Esse é o princípio algébrico que nós vamos estabelecer aqui para resolver a equação. Então agora eu tenho dois blocos aqui, um bloco aqui. Obviamente vai sair esse bloco daqui, porque quando eu tiro esse bloco aqui, eu tiro o outro bloco aqui. Então eu tiro esse bloco aqui e eu tiro esse bloco aqui. Muito bem, estou quase lá. Então eu tenho um bloco mais uma bolinha, está equilibrando com duas bolinhas. O que é isso? Tudo isso que eu fiz são chamados de equações equivalentes. Por que são equações equivalentes a essa primeira? Porque eu sempre mantive o equilíbrio. Então o que é ser uma equação equivalente? Uma equação equivalente é quando a gente mantém o equilíbrio sempre em todos os processos. Então aqui eu estou com um processo de equilíbrio, ok? Então agora quando eu tirar essa última bolinha daqui, deixando o bloco sozinho, que é essa a ideia, eu tiro do outro lado e tenho a resposta. Então, quanto é que vale o peso desse bloco X? Vale uma bolinha. Ok? Nós entendemos dessa maneira. Então, vamos ver se a gente consegue processar aqui. Aqui a gente pode verificar a igualdade. Vamos aproveitar que a gente vai verificar essa igualdade. Então, no lugar do X, que era incógnita, eu já sei que vale uma bolinha. Então, ó, 3 vezes, eu vou colocar entre parênteses para ficar bem destacado, igual 2 vezes, entre parênteses, 3. Então, quem que vai ali no parênteses? Vai o valor 1 aqui, ok? 1, que é o valor, que é raiz, que é a solução. E agora nós vamos fazer o teste. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 é igual a 2 vezes 1, 2, mais 3. Então, eu tenho a resposta de que isso é 5, e isso também é 5. E chegamos a uma verdade, ok, turminha? Então, é isso que precisa acontecer, chegar numa verdade. Um peso de um lado e ter o mesmo peso do outro. Então, quanto pesava os dois lados? Os dois lados pesavam, cada um pesava 5 quilos, vamos chamar assim, 5 quilos. Quanto pesava o bloco, que era incógnita, aquilo que a gente não conhecia? Pesava, cada bloco ali pesava 1 quilo. Perceberam a situação? Então agora nós vamos resolver pelo processo algébrico, tá? Porque vocês têm que se familiarizar com esse procedimento, 2x mais 3. Então vamos lá. O processo algébrico consiste em você isolar a incógnita. Então, primeira coisa, vocês observam que tem x de um lado e x do outro, ok? Então é assim, eu vou tirar o x desse lado, vou deixar x somente de um lado, vou começar com ele. Então, eu vou tirar 2x aqui. Quando eu tirei 2x aqui, eu tenho que tirar 2x aqui também, ok? Então, essa conta de x vai me dar x, somente x, e aqui eu vou ficar com mais 2, igual a 0, perdão, mais 2, vamos pôr o 2, né? Igual a 0, mais 3. Muito bem, então tá lá. Então, eu já tirei x de um lado, só deixei x do outro, pelo processo. Tirei os 2x aqui, tiro do outro lado também. Então agora eu tenho uma equação equivalente dizendo para mim que x mais 2 vale 3. Então quanto vale esse x? Aqui visualmente você tira a conclusão que o x só pode valer 1, porque 1 mais 2 dá 3. Tá certo? Mas dentro da proposta do processo algébrico a gente precisa tirar esse 2 daqui para deixar o x sozinho. Então a operação inversa de adicionar a 2 é tirar 2. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, portanto, aqui, agora eu tenho x, que era esse valor, igual a 1. Essa conta deu 0 mais 1, deu 1. Então, está aqui o resultado. X vale 1, então, portanto, x é igual a 1, é raiz ou solução desta equação.
Muito bem, eu projetei 3 equações aqui para que vocês pudessem fazer comigo. Então, vocês pausem o vídeo agora, tá? E tentem fazer cada uma delas pelo processo algébrico. Vocês vão ver que talvez não dê para constituir aí a balança, isso daí nós vamos chegar a essas conclusões, ok? Pausem o vídeo agora e tentem fazer sozinhos essas 3 equações propostas. Muito bem, turma, vamos lá então. Vamos resolver aqui. Notem aqui, eu tenho uma equação simples, ou seja, aqui está sendo perguntado, menos 5 está multiplicando por x, tá certo? E isso está resultando em 15. Então aqui a sentença aqui que eu posso pronunciar seria, o quíntuplo do oposto de um número, né, resulta em 15. Quem seria esse número? Esse número só pode ser um menos 3, porque menos com menos na multiplicação vai dar um mais, tá certo? E 3 vezes 5 dá 15. Pelo processo que a gente conhece de resolução, é o processo de operação inversa. Então, para eu isolar x aqui, eu vou dividir por esse mesmo valor aqui, que é o coeficiente numérico. Então, aqui eu divido por menos 5 aqui e divido por menos 5 aqui. Ao fazer isso daqui, eu obtenho 1x, que é o que eu preciso, o valor de 1x. E ao fazer essa divisão, mais com menos dá menos, 5 dividido por 15 dividido por 5 dá 3. Então aqui a solução é menos 3 e eu já sabia. Aqui também é fácil de você visualizar, né? Um número adicionado a 6 resulta em menos 2. Que número é esse? Então visualmente a gente pode conseguir ir experimentando valores que adicionado a 6 resulta em menos 2. Notem que o resultado dá um número negativo. Então você não vai adicionar um número positivo a 6, porque não teria nunca como dar um número negativo. Então esse número só pode ser, por interpretação e dedução, um número negativo. E ainda por cima, com valor absoluto maior que 6. Então esse número só pode ser um menos 8, porque menos 8 mais 6 resulta em menos 2. Ok? Então nós já temos a solução. Então a leitura dessa situação é muito simples de você fazer dessa maneira. Vamos fazer o processo algébrico. Nós vamos isolar a incógnita k. Notem que eu troquei um pouquinho da letra para não ficar sempre o valor de x. Então a letra k aqui está fazendo o papel de incógnita e não variável. Incógnita porque é um valor, somente um valor, por isso que é a equação do primeiro grau, que vai dar verdadeira essa sentença aqui. E a gente já sabe que é o menos 8, mas nós vamos utilizar o processo algébrico. O processo algébrico de isolamento se eu estou adicionando 3, então eu vou tirar, adicionando 6, eu vou tirar 6, e o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Ok? Então aqui ficou K, aqui foi embora, e aqui ficou a conta menos 2, menos 6, menos 8. Fim da linha, fim de papo, a raiz dessa equação, ou seja, a incógnita vale menos 8. E o último aqui para a gente encerrar, tá bom, turminha? Agora notem que eu tenho y dos dois lados e a incógnita agora é y, tá certo? Então a gente vai começar pensando o seguinte, vamos juntar tudo que é y de um lado só, tá? Então a gente vai pegar esse y aqui e a gente vai tirar. Como esse cara aqui está negativo, então vou dar uma dica para vocês. A gente vai tirar esse cara daqui para juntar com aquele que é positivo, tá? Porque a gente sempre pensa em juntar as incógnitas sempre de um lado e sempre pensando da seguinte maneira. Aonde for o maior valor de incógnita, entre quem é maior? O 1, que é 1y, ou o menos 3. Aqui eu estou devendo 3 e aqui eu tenho 1 de crédito. Então menos 3 é menor do que 1. Então eu vou tirar o menos 3 aqui e tirar algebricamente. Então, o que é o tirar? Então, eu vou pegar y, se aqui é menos 3, eu vou pegar mais 3y, mais 3, e desse lado menos 3y, mais 3y, menos 4. Ou seja, para eu tirar o menos 3y aqui, eu tenho que adicionar 3y, para ter a operação inversa. Consegui desse lado, ficou só o menos 4, e desse lado eu vou juntar, isso daqui vocês já sabem, 1y mais 3y, 4y mais 3. Muito bem. E agora eu tenho aqui 4y mais 3. E eu tenho que tirar o mais 3 daqui. Então, para eu tirar o mais 3 aqui, eu vou subtrair, né? Vamos lá, vamos subtrair 3, ok? E o que eu fiz de um lado, faço do outro. Então aqui, tchau, ficou 4y, como vocês estão vendo aí, 4y igual a devo 7, menos 4, menos 3, devo 7.
E a última etapa, o último processo, é parecido com esse. Eu tenho 4y, eu quero o valor de 1y, que é aonde que a gente tem que chegar. O objetivo é chegar no valor de uma incógnita. Então, uma incógnita, operação inversa de multiplicado por 4 é dividido por 4. Que eu faço de um lado, faço do outro. E aqui eu tenho y igual a esse número, menos 7 quartos, ok? Isso é um número quebradinho e que também é valor solução dessa equação. Ou seja, quando você pegar isso, colocar no lugar do y, fizer a conta, você vai ter uma verdade. Tudo bem, turminha? Então, nossa aula 9, que foi sobre o assunto de equações, termina por aqui, tá certo? Então, estou me despedindo de vocês. Estudem, assistam a videoaula. Então, até a próxima aula.